Foram 2 anos de construção. Esse viaduto, que leva o nome de Geraldo Magela Barbosa da Cunha, foi entregue à população de Santa Luzia, mesmo sem uma inauguração oficial. Mas o complexo viário durou apenas 6 meses. No dia 30 de novembro de 2016, depois de uma forte chuva que caiu em Santa Luzia, o viaduto foi interditado pela Defesa Civil. De lá para cá, o Virou Notícia vem acompanhando e mais uma vez voltamos ao local. E o cenário é o mesmo, de total abandono. São ferros retorcidos, fezes de animais, um silêncio. Em 9 de fevereiro deste ano, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 6ª Promotoria de Justiça, recomendou ao município de Santa Luzia que retomasse as obras desse importante complexo viário. Na oportunidade, o documento foi lido na íntegra durante uma sessão na Câmara Municipal de Santa Luzia. O viaduto continua interditado e as perguntas continuam no ar. Por que esse complexo viário não foi ainda devolvido à população de Santa Luzia? Por que as 2 empresas responsáveis pela construção desse complexo ainda não retomaram as obras? Com a palavra, as autoridades de Santa Luzia. Nós solicitamos uma perícia ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que tem uma equipe especializada em obras de infraestrutura, e a constatação, infelizmente, é de que houve sérias falhas desde a concepção da estrutura do viaduto, sobretudo o encabeçamento, que é a parte de ligação da rodovia à estrutura do viaduto, e a própria execução dessas obras. Infelizmente, sequer um projeto executivo, que é um detalhamento da obra, foi elaborado. Ou seja, foi uma verdadeira aventura se iniciar uma obra daquela envergadura, onde foram gastos mais de 11 milhões de reais, sem um detalhamento, sem sequer uma análise geotécnica do solo onde aquela estrutura foi erguida. Infelizmente, em decorrência da transição que os senhores conhecem bem nas administrações de Santa Luzia nos últimos tempos, o Ministério Público não conseguiu com que essa recomendação fosse acatada e cumprida na sua íntegra, o que nos levou à propositura de uma ação civil pública. Isso se deu em fevereiro de 2018 e nós propusemos essa ação contra o município de Santa Luzia, enquanto o órgão responsável pela contratação das 2 empresas, a empresa Vereda, que foi a responsável pela execução da infraestrutura, a parte de concreto do viaduto, e também contra a empresa Santo Pio, que foi a responsável pela execução da obra de encabeçamento, a ligação entre a via e a estrutura, sem um projeto executivo, o que redundou aí na interdição. E nós pedimos uma liminar à Justiça de Santa Luzia, uma liminar no sentido de que a Prefeitura não fizesse nenhum novo pagamento para essas empresas até que as obras fossem refeitas e entregues com funcionalidade à população luziense. Essa liminar foi deferida e houve uma proibição de pagamentos a essas empresas. E também fizemos um pedido no sentido de que o projeto executivo, que é o detalhamento da obra, fosse executado por profissionais habilitados. E se isso tivesse sido feito a tempo e modo, nós não estaríamos diante dessa situação. Mas conseguimos também com que essa liminar fosse deferida, e uma notícia positiva é que esse projeto já está pronto e aprovado. Então nós já temos mais um passo importante. A partir dessa liminar, foram realizadas 2 audiências de tentativa de conciliação, em que nós conseguimos um pequeno avanço. Que avanço foi esse? A empresa Vereda se comprometeu voluntariamente a fazer as obras que estavam faltando na estrutura do viaduto. Isso já está sendo providenciado e dentro dos próximos 45 dias a estrutura física já deve estar em condições de ter de volta o fluxo. Acontece que, para se ter acesso ao viaduto, há necessidade de que haja o encabeçamento. E essa responsabilidade toca no nosso pensar a empresa Santo Pio,
e os valores para refazimento dessas obras podem chegar até 6 milhões de reais, conforme perícia do Tribunal de Contas. E a Santo Pio manifestou possibilidade de composição, ou seja, de acordo, num valor de tão somente R$ 1.300.000. No nosso modo de entender, a empresa deve responder pela totalidade da obra. Em razão disso, não houve até o presente momento a possibilidade de um acordo e certamente haverá necessidade de que o Poder Judiciário decida a tal respeito. Mas uma coisa é certa, não há possibilidade de se postergar mais o funcionamento desse viaduto. E, em paralelo, existe uma investigação para a responsabilização pessoal daqueles servidores públicos que deram causa a esse transtorno imenso, que gera, inclusive, um dano moral coletivo, em detrimento da sociedade luziense, e que, obviamente, precisam arcar com essas responsabilidades. O senhor acredita que essa é uma novela que está longe de ter um final, e esse final tem que ser um final feliz? Afinal de contas, é uma frota que a cada dia aumenta mais em Santa Luzia, traz muitos problemas, não só na Rua do Comércio, como o próprio Centro Histórico de Santa Luzia. Eu entendo que é uma novela que está prestes a ter um fim. Talvez não seja o final feliz que seria desejável, mas é aquilo que vai ser possível nesse momento. E eu acredito que o Poder Judiciário vai ter a sabedoria necessária para decidir da melhor forma. No âmbito do Ministério Público, tudo aquilo que era possível de ser feito está sendo feito. A cada dia que passa, o cidadão está sendo privado de um serviço que é essencial. Então, existe saída jurídica, mas isso toca à Procuradoria e ao Prefeito Municipal adotar essas providências que são viáveis sob a ótica do direito, obviamente resguardando os cofres públicos, porque o Ministério Público não vai aceitar que haja pagamento em duplicidade por uma obra que não foi bem executada, não foi fiscalizada, apesar de ter sido recebida indevidamente pela Prefeitura Municipal. Em nota, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, confirmou que a empresa Vereda já realiza os reparos no viaduto. Já o advogado da empresa Santo Pio disse à nossa reportagem que não poderia dar mais detalhes sobre o assunto, já que não conseguiu contato com o seu cliente. Esse é o Virou Notícia, o jornal que pensa como você, acompanhando de perto os fatos de Santa Luzia. E se aconteceu, virou notícia.